Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da nossa carteira aberta aqui do canal ou empresas que são correlatas a essas empresas, são equivalentes. E isto gera um conjunto de informações que acabam nos dando dicas sobre a Bolsa de Valores, por isso esse segmento de vídeos Toques da Bolsa que chega já ao vídeo de número 109. Sempre que aparece o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, é porque o vídeo é feito com base em questões ou até informações que ocorrem por conta daqueles que nos ajudam a construir o canal e que nós achamos assim de relevância para a maior parte das pessoas que acompanham o nosso canal. Eu vou começar aqui pelo Josildo Andrade, que ele faz o seguinte. Ele coloca o seguinte: a partir de um vídeo que nós fizemos há um tempo atrás, ele se originou de informações que estavam na mídia especializada da hipótese da Auren adquirir a participação da AS Corporation sobre a AS Brasil. Isso porque, há um tempo atrás, na realidade no ano passado, a Votorantim ela fez uma negociação com a Eletrobras e acabou nessa negociação, por conta de uma dívida antiga, lá do final dos anos 70, início dos anos 80, eliminando a dívida em troca das ações da Eletrobras que ela possuía da AS Brasil, em torno de 5%, que é uma participação relevante e até, para minha curiosidade, isso não gerou um fato relevante na AS Brasil e só ficamos sabendo agora recentemente. Para mim, deveria até haver a intervenção da CVM e exigir as explicações, porque os acionistas só ficaram sabendo bem depois disso. Bom, mas de qualquer sorte, vamos supor que isso vá à frente. A AS Corporation, que detém a maior parte das ações da AS Brasil, ela quer se desfazer das suas ações e que na mesma toada pode acontecer duas questões. A primeira delas, a Votorantim acabe comprando a maior parte das ações da AS Brasil, é uma hipótese. E a segunda hipótese é que a Votorantim, através da Auren, por que através da Auren? Porque a Auren é uma junção da Votorantim Energia com a CESP. E a partir daí, a Votorantim detém ações relevantes da Auren. Então, a ideia que circulou no mercado era de que a Auren, então, agora embaixo aqui da Votorantim, adquirisse ações da AS Brasil. E a pergunta que vem aqui do Josildo Andrade é a seguinte: no caso da Auren conseguir comprar a totalidade da AS Brasil, o ticker aqui de quem possui ações da AS Brasil passa a ser da Auren? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Supondo então que a Auren ela não tem como comprar a totalidade das ações por decorrência desse processo que eu estou falando agora. Ela pode comprar a participação da AS Corporation, detém a maior parte das ações. Nesse caso, você vai continuar com as mesmas ações que você possui. O que pode acontecer é que no futuro, a Auren, querendo manter a AS Brasil como sua controlada, ela pode fazer várias coisas, mas uma das mais comuns é que ela tente transformar a companhia, em vez de uma companhia de capital aberto nível A, ou seja, com ações negociadas na Bolsa de Valores, transforme numa companhia aberta de categoria B, onde as ações não são mais negociadas na Bolsa. Para isso, ela precisa fazer uma oferta pública de aquisição, uma OPA. E aí vai ser avaliado ali qual é o preço e você vende as suas ações se você quiser. Do contrário, você continua com ações da AS Brasil e você só vai poder vender agora para os institucionais, que são, no caso categoria B, os únicos que podem transacionar essas ações. Então essa é uma hipótese. A outra hipótese dentro da oferta pública é uma compra compulsória. Isso aconteceu recentemente com a EDP. Isso pode acontecer com a EDP não, desculpa. Aconteceu com a CPFL Energia. A CPFL comprou compulsoriamente, você vai ter que vender e não tem muita conversa. É uma hipótese. A outra é o fechamento de capital, que daí é um nível mais complexo, não me parece que seja o caso e não se debateu sobre isso. Mas, veja, para que não existe troca de ticker nesse caso. O que existe aí nessa hipótese
é que você ou detém ações da ES Brasil ou você vende as ações da ES Brasil conforme for colocado no mercado. Então, isso é o que se coloca na mesa. Mas essas hipóteses ainda estão muito distantes, porque me parece que a negociação está muito aberta ainda e andando. Embora o mercado, quando começa a pipocar assim, em muitos lugares da imprensa especializada, no caso aí da Auren, é porque existe a possibilidade, ou seja, onde há fumaça a fogo, de que esteja em andamento uma incursão para a compra dessa participação da S Corporation. Minha visão é a seguinte, olha só, você pode estar de dois lados aqui, do controlador atual que quer vender ou de quem quer ser o novo controlador. Eu escolhi estar de quem quer ser o novo controlador. Eu tenho a impressão que com o andar dessa carruagem, a tendência é que suba o preço da ação. E aí depois, mais adiante, eu vejo se eu me desfaço ou não dela. Essa é a minha leitura. Não quer dizer que eu esteja certo. Você tem que olhar para o cenário e fazer a sua leitura para ver o que melhor se ajusta. Muita gente ficou do lado do controlador que está vendendo. E acabou vendendo as ações, por isso o preço deu essa caída que a gente viu. A segunda questão vem aqui da Adriana Bandeira. E é com relação a um vídeo que nós fizemos há um tempo atrás, da Taesa. E ela, porque a gente estava vendo ali que a companhia estava, a ação, ela veio descendo, na realidade, desde o início do ano, com exceção dessa semana que passou. Hoje é dia 24 de março de 2024, agora é 10 para as 11 da manhã, de domingo. Então, nessa semana última que passou, a ação foi a única semana desde o início do ano em que ela fecha acima, pelo que eu li nos noticiários. Eu não acompanhei assim profundamente, mas independente. Mas a pergunta que a Adriana faz é o seguinte: e quando que ela volta a subir? Bom, me parece que começou essa semana, mas não me parece também que seja consistente. Agora, recentemente, a companhia lançou mais uma debênture de 1,3 bilhão para que ela capte recursos. Eu não sei se ela está fazendo uma troca de dívidas que estavam vinculadas ao CDI, vinculadas à inflação. Isso é uma hipótese que eu tenho acompanhado, mas também pode ser que, embora ela diga que não vai participar do leilão agora, nada impede de que ela mude logo ali a sua intenção. Então, está juntando dinheiro e ela tem projetos aí que estão em andamento. Ela precisa fazer esses CAPEX, pelo menos até 2028, e depois aí a gente vai ver a partir de 2030 quando começam as principais concessões da companhia a se encerrarem. E aí nós vamos ver se a companhia ela vai na linha de só receber RAP por manutenção ou se ela vai abandonar esses projetos. Não sei. Vamos ver como é que isso aí vai andar, mas tem muito tempo pela frente para a gente verificar. Quanto às ações subirem, eu acho que tem que ter fato relevante no meio. Se não tiver fato relevante, ela vai ficar nessa toada que a gente está vendo até então. A próxima questão, ela veio aqui pelo... Vou ter que me aproximar para ler, que está muito pequeno para mim. Campeiro e Bushcrafter. Veio através de um vídeo que nós fizemos lá no passado, que era aquela questão do Banco do Brasil e um pedido de indenização de cunho identitário e que está sendo levado adiante para valores aí que são, na minha visão pelo menos, extremamente absurdos. Então, o que foi colocado aqui pelo Campeiro é o seguinte, né? É revoltante, nem sei o que dizer. Cada vez mais dá vontade de ir embora do país com esse governo. Bom, aqui eu trouxe esse comentário aqui porque como é que eu enxergo essa questão aí? Evidentemente que é um governo ruim, já falei aqui no canal, eu não tenho nenhuma intenção, gostaria que desse certo, não é o tipo de ideologia que eu tenho, qualquer tipo de afinidade, mas eu não torço para que dê errado, torço para que dê certo. Mas é uma pataquada atrás da outra, não só pelas declarações, mas as medidas que estão sendo tomadas no cunho da gestão do executivo como um todo, mas principalmente aquelas que são da economia, e embora aquilo que a gente chama de Faria Lima fique o tempo inteiro dando uma passada de pano para coisas que vão refletir de forma muito negativa ali. Mas, enfim, eu não vou discutir a questão
aprofundar nisso, porque a gente precisa falar das empresas. O que eu acho que esses caras vão... A minha visão, né, do que eles podem estar andando a fazer é aquilo que eles já fizeram lá no governo da Dilma. A mesma pataquada. A Bolsa de Valores parece que ela fica nessa mesma toada, a não ser que venha um capital estrangeiro por conta dela estar se oferecendo muito, ou seja, estar muito descontada, ela fica nessa nhaca aí. Que é a mesma nhaca lá que aconteceu entre 2014 e 2016. Muito parecido. Quando os números reais da nossa economia começarem a se desnudar de fato, mesmo que tenha essa intervenção do governo até no IBGE, mas o reflexo ele não é por conta dos órgãos oficiais, ele é por conta do que a população sente e vai acabar refletindo, seja através de manifestações, inicialmente deve acontecer nas redes sociais, até que um dia a imprensa, que hoje praticamente está toda cooptada pelo governo, com exceção daquela que é de fato imprensa independente, ela comece, como está acontecendo, por exemplo, o Estadão, se você acompanha a política, já praticamente parece que quebrou com o governo, já começa a colocar as informações como deve. E assim parece num crescente, onde então nós vamos ver, digamos, eu não sei se isso vai acontecer, mas na hipótese, nós vamos ver a Bolsa regredir bastante, e isto é o que nos gera, infelizmente, né, eu não gostaria que fosse dessa forma, são as oportunidades de compra que vão aparecer. Até por isso, aqui no canal a gente só está comprando aquilo que é o regular, o mensal. O resto está tudo dentro da renda fixa, para que o momento em que isso tudo se descortinar surjam as oportunidades. Eu acho até natural que você tenha essa vontade, né, de deixar o país por esse lado, que é o lado que mexe conosco de uma forma mais emocional. E agora, quando a gente tenta se livrar um pouco da questão emocional, a gente vê que o que está surgindo aí, infelizmente, são as oportunidades, mas pelos vieses que eu, pelo menos, não gostaria. Eu gostaria que o país ele andasse para frente e prosperasse. Gostaria realmente que esse governo acertasse, mas não, sinceramente, não consigo ver como. Agora indo aqui, ó, essa aqui eu achei bastante interessante, né? Que é do Omar Cardoso. Isso aqui é com relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aconteceram dois fatos. Primeiro, que o banco não cumpriu com o que ele havia prometido no início de 2023 de pagar proventos dentro do seu calendário ao final do quarto trimestre de 2023. Não pagou. Veio, então, a teleconferência de resultados para o fechamento do ano passado, e o presidente disse: nós vamos pagar esse ano. E agora encerrou o primeiro... Está encerrando, né, o primeiro trimestre, e o banco anunciou o pagamento de proventos pífios. Foi isso que aconteceu. Aí o Omar, ele vai e questiona. Isso aí eu recomendo que todos vocês façam. Faz um e-mail e manda para o RI. Porque essas pessoas das empresas onde nós estamos associados, eles vão acabar nos informando. Eu faço isso aí com muita frequência, não para o caso de dividendos, eu acho que eu nunca fiz, mas para outros casos, por exemplo, o Banrisul, eu gosto muito de saber quantas agências tem, quais os municípios que tem, se o banco está andando, se encolheu o número de agências, porque isso aí é um conjunto de informações interessantes que nos ajudam a enxergar para onde está andando o projeto do banco. Então a gente tem uma noção, por isso que a gente continua acreditando e até comprando ações. Então veja que ele questionou aqui, ó, o RI, sobre o complemento dos dividendos de 2023 e sobre o valor do JCP anunciado, e deram para ele a seguinte resposta, que é o que eu achei interessante ele trazer aqui para dividir conosco. A distribuição de dividendo extraordinário relativo ao exercício de 2023 é uma prerrogativa da Assembleia Geral de Acionistas e, caso aprovada, sua distribuição será realizada através de dividendos complementares com a comunicação oportuna. O que, com todo respeito, isso aqui é o tipo de resposta, ela só não é grosseira, mas ela é tosca, ela é tacanha. Porque o que acontece? Pô, você é o acionista, né? O sujeito não precisa colocar nesses termos, é uma prerrogativa da Assembleia Geral, eu não tenho que dizer isso. Vai acabar na Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária. Mas o que ele está perguntando aqui é com relação a uma decisão de diretoria executiva, porque
é o conselho administrativo ou a diretoria executiva que faz a proposição para a Assembleia Geral. É disso que ele está perguntando. E a resposta vem no outro sentido. Aquele tipo, com todo respeito ao RI, mas é o tipo de resposta política. Política mesmo, essa política que a gente conhece, política partidária. A meu ver, até uma resposta porca. Essa política porca. Não, a resposta não é porca. A política é porca e é originária a resposta de uma política porca, que está sempre ou passando conversa, no caso, do pagador de imposto, quando é governo, e aqui nesse caso parece que é como se fosse um puxadinho do governo, dando uma resposta dessa por acionista para aquele que tenta acreditar no projeto da empresa. Então, essa é a minha primeira consideração. E aí, seguindo, com relação ao valor distribuído, esse foi aprovado pela diretoria. É isso que eu estou dizendo. Primeiro passa pela diretoria, depois é que vai para a Assembleia. E leva em consideração... Tive que dar uma paradinha que a inteligência artificial, ela entendeu o que eu estava falando, era com ela. Mas voltando aqui, ó. A diretoria leva em consideração a estimativa do lucro com os devidos ajustes e outros fatores, como, por exemplo, dedutibilidade máxima do JCP para fins tributários. Assim, estimar lucro líquido do trimestre baseado no valor do JCP e do payout não é necessariamente preciso. Não é necessariamente preciso. Preciso no sentido de precisão. Quando o payout... Porque o que ele está dizendo aqui? É o seguinte, o payout em relação ao lucro líquido é de 40%, né, que é o que eles estão definindo agora. Então, só tomando o lucro da companhia, não dá para você estimar porque tem toda essa questão de dedutibilidade, principalmente se a questão for em função do JCP. Pô, todo mundo sabe disso. Quanto ao payout para o ano de 2024, ainda não foi deliberado e oportunamente comunicaremos o mercado caso existam novidades sobre o tema. Na realidade, o banco já, inclusive, emitiu comunicado aos acionistas que sairá de 50% para 40%, isso vai ser submetido à Assembleia Geral ordinária, e eu acho que vai ter uma extraordinária junto. A única coisa que não está dito aqui é que 98% das ações ordinárias do Banrisul pertencem ao governo do Estado. Então, ou seja, vai ser levado por uma questão de legislação, mas isso aí já está decidido, e basta dizer aí. É mais uma vez aquele tipo de resposta de quem é um puxadinho do ente político. Então, se você compra ações de uma estatal, a comunicação que você tem que estabelecer com o RI tem que ser muito sutil, porque isso vai evitar que esses que ocupam cargos políticos acabem dando essas respostas, na minha visão, parecida com aquela da política porca de governo. Aquele segurança pública. Toda vez que tiver um ente público e que vai responder sobre segurança pública, tergiversa, fica sempre no entorno para não dizer nada e a população fica ali, pô, cara, o fato é que os caras estão me assaltando na porta da minha casa. É isso aí. Ou seja, o fato aqui é o seguinte, não pagou o ano passado, tinha se comprometido, e agora pagou um dividendo muito pequeno, muito aquém dos anos anteriores, que a gente viu está quase 1/3 dos anos anteriores. É isso que tem que responder, as razões que levaram a isso. Ou seja, isto é o conjunto de transparência, principalmente para quem é um dos donos da empresa. Pelo menos essa é a minha visão com relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E talvez até por isso, esse conjunto de fatores, é que veio levando agora nos últimos tempos a ação a cair. Você pode acompanhar essa semana o quanto ela caiu, em que patamares ela estava e como ela tem fechado agora. E acho que vai descer mais. E, de novo, por intervenção dessas administrações públicas, é que vão, mais uma vez, surgir as oportunidades. Infelizmente, eu gostaria que o governo do Estado, o governo federal, eles fizessem boas administrações, porque as boas administrações, elas vão de alguma forma refletir no bolso dos acionistas. Mas o principal não é isso, é porque você vai ver um país que cresce, e quando tem esse crescimento no seu entorno, a tendência é de prosperidade. E quando tem prosperidade, isso vai refletir em algum tempo nas empresas que nós possuímos. Para mim, uma visão muito trivial, mas infelizmente, e nem este livro aqui que eu vou mostrar para vocês, os erros fatais do socialismo é o que eles continuam cometendo a cada instante, justamente para justificar uma proposta de gestão pública que, a meu ver, sempre foi
perdedor. Mas, dito isso, né, eu já falei demais, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Gostaria muito de ouvir o seu comentário sobre essas questões. Eu não sou dono da verdade, não sou dono das visões mais apropriadas, e é bom que a gente faça uma troca de informações, justamente porque é isso que nos ajuda a tomar melhores decisões e entender melhor como funciona o nosso país. Então, como eu disse anteriormente, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.